louvor. E direi, este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Estou entrando na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele feliz. Eu já sou feliz, eu já sou feliz. Me alegrarei porque eu já sou feliz. Eu já sou feliz, eu já sou feliz. Me alegrarei porque eu já sou feliz. Oh, quão grande é o nosso Deus! Oh, quão grande é o nosso Deus! Os anjos lhe obedecem, céus e terra o adoram. Oh, quão grande é o nosso Deus! Oh, quão grande é o nosso Deus! Aleluia! Oh, quão grande é o nosso Deus! Os anjos lhe obedecem, céus e terra o adoram. Oh, quão grande é o nosso Deus! Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos a esse live. Sim, eu Estejam acho à vontade, eu sou a que apóstola Ana. Vi aqui a tocar para poder fazer o convite. Fiz. Se você quiser entrar no culto, você está à vontade. E aqueles que estão a entrar, sejam bem-vindos conforme forem entrando. Já me conhecem alguns, eu sou a apóstola Ana e venho aqui pregar a palavra de Deus. Caso queira sair, eu vejo que a Helena está também live, pode sair, pode desligar para não se distrair naquilo que está a fazer, tá bem? Mas se quiser ficar, eu oro para que sejam sensíveis ao mover do Espírito Santo, porque quando se trata da palavra de Deus, é muito importante que nós reverenciemos o Espírito Santo de Deus. Amém? Temos que reverenciar o Espírito Santo de Deus para que a palavra dele seja viva e nós possamos então receber dele aquilo que nós realmente queremos receber. Amém? Bem-aja e sejam bem-vindos. A mensagem que tenho hoje para todos nós é acerca de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Amados, a escolha é nossa. Deus dá-nos livre-arbítrio para decidirmos aquilo que nós queremos fazer. Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós não somos obrigados a segui-lo, mas ele exorta a todos para que escolham a vida e o bem. Cada um escolhe aquilo que quer. Escolhe Deus ou escolhe o mundo. Pois não estamos em batalha, César, o que é o mundo? O César é o mundo e Deus é Deus. Então, aqui vamos então ler aqui a palavra de Deus em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15. Podem abrir as vossas Bíblias, como eu sempre estou a dizer. Cada vez que entrarem neste live, convém que vocês tenham a vossa Bíblia, um bloco de notas e uma esferográfica para tomarem nota e assim a possibilidade de você então crescer espiritualmente. Embora neste live você não consegue realmente ter tudo. Por isso é que eu exorto para que o povo congregue a igreja, ou seja, a congregação dos santos que você tiver mais perto de si, vá e congregue
e então faça para que o poder de Deus entre na sua vida. Mas antes vamos orar. Ó Pai querido, em nome de Jesus te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua oportunidade de estar aqui mais uma vez, partilhar a tua palavra. Senhor, tu dizes que a tua palavra é espírito e vida, ela nos ressuscita, ela nos dá vida, ela vivifica dos mortos e nos ressuscita. Por isso, Pai Santo, está escrito na tua palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, o seu Filho amado, para que todos nós que cremos nele não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que todos aqueles que estão aqui, Senhor, recebam a vida de Deus hoje, recebam o Espírito Santo de Deus, recebam o poder de Deus para curar, para sarar, para libertar das trevas do inferno. Senhor, em nome de Senhor Jesus, sangue de Jesus, eu clamo mergulho no sangue de Jesus, eu clamo o sangue poderoso de Jesus sobre todos aqui presentes e decreto falência total, toda investida dos portões do inferno, toda interferência do inimigo, eu cancelo agora pelo poder de Deus no nome de Jesus, toda invocação de demônios, eu cancelo agora pelo poder de Deus no nome de Jesus, tudo quanto é culto ao demônios contra este live, contra mim, contra o povo de Deus que está aqui, no nome de Jesus, eu cancelo pelo poder que há em nome de Jesus. Satanás, eu te faço lembrar, Jesus Cristo, ele me deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. É com esse poder e autoridade que eu ordeno, dobras agora mesmo teu joelho, para as tuas manobras e saia para fora da ação, em nome do Senhor Jesus. Mergulhe no sangue de Jesus, peço o Santo Espírito, toma controle, Senhor. Toma controle, Senhor, em nome de Jesus, estabelece o teu trono. Tu não és o convidado, tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Eu senti nada sobre o povo, senti nada. É, Senhor, dá sabedoria, dá revelação, coopere com cada um de nós, para que a tua palavra seja viva, Senhor, porque está escrito que será da verdade, a verdade vos libertará. Que nós todos sejamos libertos hoje do todo jugo do inferno, todo jugo da maldição, todo jugo das trevas, que nós sejamos curados, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, sejamos libertos de todas as amarras invisíveis mais reais, dos portões de inferno, Senhor, tudo quanto é ferrolho, dos portões de inferno, assim como tu clamaste, tu mandaste, Senhor, terremoto do céu e caiu na prisão onde o Paulo e Silas foram acorrentados, amarrados, Senhor, e trancados ali, Senhor, tu rebentaste com os portões de inferno, Senhor, rebenta com todo o portão de inferno agora, Senhor, na vida de todos meus irmãos, na vida de todos os que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus, clamo o sangue poderoso de Jesus sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, decreto falência total a toda investida de portões do inferno, sangue poderoso de Jesus, em nome de Jesus, a paz do Senhor amado. Se você não percebe português, eu estou a pregar em português. Não sei se você tem a tradução. Se não tiver a tradução, amado, então eu sinto muito, não consigo pregar em várias línguas, mas Espírito Santo consegue. Se você tem prazer de estar a ouvir a português para aprender, então que eu oro para que o seu Santo Espírito te dê a revelação não só da sua palavra, mas dê acima de tudo da língua, para que você tenha a interpretação do poder do Espírito Santo, porque ele é Deus. Ele criou todas as coisas e lá em Atos, quando Deus derramou do seu Espírito, todos foram falar em várias línguas. Então, o nosso Deus, ele é o Senhor de tudo, ele é omnipotente, omnisciente e omnipresente. Se você não está confortável a ouvir em português, você está livre para sair. If you speak English, you are free to leave this live. If you don't understand my language, if you do understand English, please feel free to leave if you are not comfortable to listen the preaching in Portuguese, okay? I just give you the free decision so that you can decide whatever you want. I don't understand anything you are saying. I'm sorry. I'm really sorry. Please, apologies. E quanto aos outros, sejam bem-vindos. A Dzamila, a Alexandra, a Maria e todos os outros. Deixa eu ver quem mais está aqui. Deixa eu ver mais quem está aqui. Antônio, Cleide, Manuel, Ricardo, Sérgio, Maria Lopes, Conceição. Sejam todos bem-vindos, amados. Um bem-aja. Antônia Gomes, Deus seja convosco. Eu oro para que essa palavra vá de encontro às vossas necessidades e vocês recebam o poder de Deus.
Deus. Mas o mundo jaz no maligno, nós estamos a caminhar para os finais dos tempos. E não há tempo a perder, amados, mas também não temos argumentos, porque Deus preparou tudo para que Ele nos salvasse, para que cada um de nós determinássemos quem queremos, se queremos César ou se queremos Deus. Deus, Ele é um Deus organizado, Ele prepara tudo, amados. Ele é um Deus muito organizado, Ele premedita, organiza, prepara o caminho para que as coisas que o plano que Ele tem para a sua própria glória, porque tudo Ele faz para a sua própria glória. Então o plano que ele tem se cumpra no momento certo, no tempo certo, para tudo e para todos. Então, amados, nós não temos argumentos, nós não temos desculpas. Então eu vou provar aqui que nós não temos argumentos nem temos desculpa. Aqui em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15, é uma questão de tributos. Então vamos ver quem é César e por que Jesus usou essa parábola: dá a César o que é do César, dá a Deus o que é de Deus, né? Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Surpreenderiam a quem? A Jesus. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Deus não olha aparências, Ele sonda os corações, as intenções dos pensamentos dos corações. Ele esquadrinha os rins. Ele a palavra dele é como a espada de dois gumes, ela dilacera até a profundeza das almas. Então, amados, aqui está Jesus, porém, ele então diz, ele não faz distinção. E então perguntaram-lhe: diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? É lícito pagar tributo a César ou não? O que é tributo? É táxi, é imposto. É lícito pagar imposto a César ou não? Então Jesus disse, porém, conhecendo as suas malícia, disse: porque me experimentais, hipócritas? Porque Jesus já sabia que eles eram hipócritas, mas com dom de discernimento, de revelação, de visão, para que o que é um instrumento de trabalho para aqueles que estão em Cristo. Nem todos têm esse dom, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio em missão e ele tinha, e Deus revelou. Então ele, pelo Espírito, pela revelação do Espírito, ele então perguntou aos hipócritas: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Ou seja, de que lado era uma coisa, de que lado era outra. Então eles disseram-lhe: de César. Então ele lhes disse, então Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Amados, Deus é justiça e a justiça é a lei. Todos nós queremos justiça, mas nós não queremos obedecer à lei. Eu estou certa ou errada, amados? Nós queremos ter os nossos direitos humanos promovidos, mas nós não queremos passar pelo processo que vai levar a esses direitos a sermos dados. Mas é assim. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele é eterno. Ele é o Deus eterno, imutável, Ele não muda. Quem tem que mudar somos nós. Então, aqui, para poder dar a todos nós, quando Ele diz: dá César o que é do César, quem é César? César, neste caso, é a autoridade na terra. É uma autoridade na terra. E ele então está a dizer: dá César o que é de César. A lei que o César fizer e implementar, então é esta lei. Então vamos obedecê-la. Aqui em Romanos capítulo 13, está aqui. Existem hierarquias no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso é que ele disse: dá César o que é do César.
e dá a Deus o que é de Deus. Na terra, nós temos que dar a Deus o que é de Deus e dar também a César, ou seja, ao mundo, aos governantes, àqueles que estão na posição de fazer a lei para poder governar a sociedade, promover a paz e tudo mais. Então nós temos que dar a Deus o que é de Deus. E César o que é de César. Então, existem potestades no céu, na terra e debaixo da terra. Aqui o apóstolo Paulo confirma também isto. Ele diz assim, toda alma seja sujeita às autoridades superiores. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Tudo que está na terra, amado, que é bom, de boa fama, onde há ordem, onde há direitos, onde há paz, há harmonia, há amor, tudo que é de bom, veio de Deus. Deus criou para a sua glória, porque tudo que é bom, Ele é o Deus bom, Ele é o Deus de amor, Ele criou coisas boas para o louvor da sua glória. Quando Ele fez o homem, a sua imagem e semelhança, Ele ajustou a terra para que o homem então se acomodasse e tivesse necessidades supridas. Então, para nós, Ele fez tudo bom. E então, por isso, aqui em versículo 2, por isso, quem resiste à autoridade, se você resiste a César, que é autoridade no mundo, se você resiste a Deus, que é autoridade no céu, se você resiste àqueles que estão na posição de eminência na terra e no céu, então ouça aqui. Porque quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem à ordenação de Deus, trarão sobre si mesmo a condenação. Aqueles que resistem à autoridade de Deus, quer na terra ou no céu, atrai condenação para si. Podem estar a fazer tudo bom, mas quando se trata de obediência, se rebelam contra a autoridade de Deus instituída na terra, os governantes em casa, os pais, no emprego, a entidade patronal, ou seja, onde há uma entidade, uma autoridade, aqueles que resistem, ou seja, aqueles que não se submetem, aqueles que não obedecem, vão atrair para si condenação. E condenação é que é o diabo. O diabo vai entrar na vida daquele que não obedece e vai governar. Então, agora vamos ver isto é César. César, tudo aquilo que está no mundo quando o governo faz a lei, quer nós queiramos, quer não, quer estamos contentes com ela ou não, Deus diz que temos que obedecer. E agora, aos homens, nós temos que obedecer e sujeitar. A Deus, amado, nós temos que honrá-lo. Nós temos que honrar a Deus. Por que nós temos que honrar a Deus, amado? Vamos ver aqui em Isaías. Isaías capítulo 6, abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 6, quando Deus chamou o profeta Isaías para servi-lo. Então, Deus apareceu a ele, está aqui, Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Está escrito, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ou seja, ele viu. Deus deu-lhe o privilégio de vê-lo em visão. Ele viu a Deus sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A sua presença enchia o templo, a sua unção. Eu imagino que ele deve ter sentido com a presença soberana e majestosa do Senhor. E os serafins estavam acima dele,
cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Quem eram os serafins? Eram os anjos que serviam, adoravam ao Senhor. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Isto é que é honra. Eles estavam a dar honra a Deus, estavam a dar louvor a Deus. Seja dado a honra, seja dada a glória, seja dada louvor, seja dada a adoração. E até há um hino que tem assim: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor assentado no alto do trono, e o seu séquito enchia o templo, assentado no alto do trono, o seu séquito enchia o templo, e os anjos clamavam: Santo. E os anjos clamavam: Santo. E os anjos clamavam: Santo é Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor, a Ele adoração. Nós, quando dizemos honra, glória, louvor, adoração, Ele é santo e Ele é soberano. Ele nos fez para louvor e adoração da sua glória. Nós, quando vamos à presença dele para louvar, amados, nós não vamos só a louvar e acabou. Não, temos que pedir perdão, nós temos que ter em conta a sua santidade. Olha aqui os anjos diante dele, olha aqui os serafins no versículo 12. Os serafins estavam em cima dele, por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto. Cobriam o rosto. Eles não sentiam-se dignos de adorar ao Senhor olhando para o Senhor. E amados, quando você já teve essa experiência, eu já tive essa experiência, no momento muito mau, o Senhor apareceu para me livrar. Amados, eu não tive coragem de o encarar, eu só estava assim. Então eu entendo realmente os anjos, porque realmente a glória é tanta e o temor que nós sentimos ao ver o Senhor, aquela santidade, aquele poder, aquela soberania, nós não conseguimos encarar, amados. Até há também outro aqui em Daniel, creio que está em Daniel 6, quando Jesus, não sei se é Daniel 6 ou Daniel 10, quando ele fez aquela orou, e então os anjos apareceram, o anjo apareceu para trazer o recado de Deus, porque o príncipe da Pérsia tinha interceptado a resposta à sua oração. Ele orou e Deus respondeu, mas só que ele não sentiu a resposta. Então, por quê? Porque o príncipe da Pérsia tinha interceptado a resposta. Então, o anjo Miguel e o Gabriel combateram esse príncipe da Pérsia, e ele conseguiu vir, mas deixou o outro ainda no combate para largar a bênção, para que ele recebesse a resposta de Deus às suas petições. Então, quando o anjo apareceu, amados, ele é Deus. Eu acredito que os anjos, quer dizer, são quando nos aparecem, é mesmo Jesus, porque eu creio que seja mesmo ele, amado. É de um poder, de uma presença tão oponente, tão soberana, tão poderosa, cheio de autoridade, amados, que só pode ser ele. Jesus, só pode ser Jesus. Jesus, só pode ser
Jesus, só pode ser ele. E então o Daniel não conseguiu encarar o anjo, até desmaiou. E o anjo disse, agarrou-lhe e disse: tu és um varão muito amado. Não, é para ver a santidade que a presença de Deus é. E então nós temos que honrá-lo pela sua santidade, nós temos que honrá-lo pela sua soberania. E quando nós assim não o fazemos, nós estamos a negligenciar a nossa salvação. E a todo tempo ele levantou o profeta de Isaías, que foi profetizando o plano de salvação que ele já tinha desenhado para que o Filho viesse e nos resgatasse da maldição da lei. Você vê isso? Vamos aqui a Isaías 9, está aqui o profeta Isaías, ele profetizou, Isaías 9, no versículo 6, está aqui, disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e do seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça. Em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então ele profetizou a vinda de Jesus Cristo, e era esta a missão que ele vinha, todo soberano, o principado de Deus, ele estava sobre ele, sobre os seus ombros, a responsabilidade estava sobre os seus ombros, e ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele veio reconciliar-nos com Deus. Porque estávamos separados, pecamos, o homem pecou e destituído ficou da sua glória, então estávamos separados de Deus, e Jesus Cristo veio nos trazer a reconciliação, veio nos reconciliar com o Pai. E nisto, amados, temos desculpa. Já o profeta no Velho Testamento, ele profetizou a vinda de Deus. Dá César o que é de César, amado. Nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa, amados. Vai lá ver a tua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. Está lá escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado Jesus, para que todo mundo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna com Deus. Se com a tua boca tu confessares Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração creres que eu ressurgi, terás a vida eterna com Deus. Vida eterna com Deus, vida eterna com Deus, vida eterna com Deus, vida eterna com Deus. Deus nos ama, confia em Deus para te curar. Deus te ama, confia em Deus para te resgatar. Deus te ama, confia em Deus, Ele ressurgiu. Então, para ver, Ele veio e cumpriu a sua missão. Aqui ainda, deixa-me ver aqui ainda em Isaías 42, está aqui: e eis que aqui o meu servo, quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz. E assim, amado, foi ele a rude cruz, por mim e por você, de boca calada, cumpriu o pacto com o Pai. Ele cumpriu a sua missão. Ele veio nos trazer Deus. Ele, em forma de Deus,
ele era Deus, estava com Deus. Lá em João 1 está ali escrito, ele era Deus, no princípio era verbo, verbo era Deus, verbo estava com Deus, verbo se fez carne, para que todos nós que cremos nele não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Só que muitos não o receberam. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. A luz, ele é luz, ele é uma luz que ilumina, resplandece consistentemente nas trevas. Ele ilumina de dia ou de noite, é uma luz que não se apaga. Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador, ele é a luz, ele é a vida, nele está a vida. Ele resplandeceu na terra, mas aos povos, a todos aqueles em quem ele fez, ele criou tudo. No princípio ele criou tudo que existe, tudo que não teria existido se ele não tivesse feito. O João 1, leia, você vai entender a essência deste poder. E então ele provou-nos que ele é Deus, manifestando no mundo, e morrendo e ressuscitando. Só pode ser Jesus, só pode ser Deus. Só Deus tem poder para fazer isso. Você ainda tem desculpa? Nós vimos o César. O César são todas as entidades, todas as autoridades que estão em eminência na terra. Nós cumprimos com as nossas obrigações perante essas entidades, certo ou errado? Nós temos que pagar taxa, pagamos. Se nós não pagamos, vamos ter as consequências, não é? Nós forçamos, fazemos o nosso melhor para cumprir com as nossas obrigações. Nós trabalhamos até horas extras para pagarmos todas as nossas contas. Fazemos de tudo para obedecer ao César. Pagamos tributos, pagamos taxas, pagamos impostos. Aquele que não paga já sabe que é sancionado, é penalizado até da cadeia, dependendo daquilo que você transgride, fuga fisco e por aí fora. Amados, dependendo de, não sei muito, não estudei muito por esses lados, mas eu até que estudei, mas não aprofundei muito em muitas coisas, mas isto até da cadeia, somos penalizados. E com Deus, quando ele diz, dá Deus o que é de Deus, você acha que se você não cumprindo com César as tuas obrigações perante o César e não cumprindo as tuas obrigações perante Deus, você acha que não vai ser também penalizado quando a lei é de Deus? A justiça vem por Deus. A justiça é a lei. É a lei de Deus para promover os nossos direitos humanos. A justiça é a lei de Deus para nos galardoar. E o juízo dele vem com o galardão ou com uma penalização, não é? Com a ira dele. Aqueles que transgridem a sua lei terão o galardão do fogo do inferno. Então, a todo tempo, você não mata, você não rouba, mas tentaram fazer o seu melhor para cumprir com as tuas obrigações perante César, perante os governantes da tua nação, pagar tudo segundo a lei manda. E onde está de Deus? É o que Jesus disse, lá em Mateus 22. Dá César o que é de César, dá Deus o que é de Deus. O governo faz a lei, ele tem instituições que vão executar esta lei, vão enforçar, vão implementar essa lei e enforçar aqueles que transgridem. Então está ali a lei e a ordem, os polícias e tudo mais para poder enforçar, e está lá o tribunal para fazer justiça e também penalizar aqueles que foram achados em ofensa. Então, amados, se nós respeitamos a lei deste mundo
para nós não sermos sancionados, penalizados, até presos. Pronto, cada país tem um tipo de execução da sua, o sistema judicial, cada um tem o seu, depende. Você faz tudo para que não enfureça o governo do teu país, ou seja, o César. E a Deus, quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 4, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas todas coisas nos serão. Aleluia, aleluia. O que é que você tem estado a fazer? Você tem buscado a Deus, tem honrado a Deus, buscando a Ele em primeiro lugar, tendo comunhão com Ele, meditando a palavra, louvando a Deus, orando. Você tem vigiado, o vigiar. O que é vigiar, amados? Nós sabemos que temos que andar no Espírito. Nós oramos, nós intercedemos, mas, amados, aquele que dorme muito já sabe que perece. Quem muito dorme, perece. E então, à noite, amados, temos que vigiar. Temos que vigiar, podemos cochilar um bocadinho, mas é um dormir em alerta. Acordar certas horas, cada um estipula a sua hora, quer ter comunhão com Deus durante esta madrugada, fazer o sacrifício da carne para dar Deus o que é Deus, porque Deus quer nos livrar, Ele quer também que nós cooperemos com Ele. Nós somos seres humanos com características dele, temos valores morais. Então ele, da mesma forma como nós, quando damos à luz, quando temos filhos, não vamos criar filhos vândalos. Nós temos que disciplinar os nossos filhos, nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que instruir os nossos filhos para que eles, quando cresçam, eles sejam independentes, eles não sofram, mas eles tenham capacidade de cuidarem de si mesmos e saberem como vencer. Assim Deus faz conosco, amados. Ele nos prepara. Ele nos prepara para nós enfrentarmos o mundo, para nós enfrentarmos injustiças, para nós enfrentarmos as astutas ciladas do inimigo. Ele mesmo diz que muitas são as nossas aflições, mas Ele nos livra de todas. Mas como é que nós queremos que Ele nos livre quando nós não falamos com Ele? Quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo? Amados, não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o Espírito dele que fala conosco, que nos guia, que nos ensina, que nos ilumina, que comunica conosco. Pelo seu Espírito Ele nos fala. E se nós assim não fizermos, amados, nós estamos a viver de acordo só com a lei do César. Nós estamos a dar o César e estamos a transgredir a parte de Deus. Não estamos a dar a Deus o que é de Deus. Não estamos a dar a Deus o que é de Deus. Nós estamos em transgressão para com todo o soberano que criou o céu e tudo que nele existe, e que criou o mundo e criou o César. Eu e você somos homens. Nós somos homens, nós somos moradores da terra. O César são os moradores da terra. Cada um de nós tem o seu lugar. Uns são doutores, outros são professores, outros são advogados, outros são enfermeiros. Cada um com seu dom, com seu talento, no seu lugar. Assim nós somos capacitados para que tenhamos todas necessidades supridas, servindo uns aos outros. O governo está ali, ele está a servir ao povo da sua nação. Então ele tem que disciplinar a sua nação. Ele tem que estabelecer leis que vão governar com justiça, com amor, promover paz, união, e que todos tenhamos nossos direitos humanos garantidos. Ele está ali, e nós, no nosso lugar, nós
nós cumprindo, seguindo esta ordem de harmonia e de justiça, e para que cada um de nós tenhamos aquilo que nos é devido, nós cooperamos com o governo. É essa ordem, para que haja paz na terra, para que haja harmonia, para que todos sejam felizes, cada um à sua maneira, mas cada um no seu lugar. Nós todos juntos nos completamos. E agora no céu, amados, a morte depois de nós partirmos daqui, mas também a vida depois da morte. A vida depois da morte. Se você não prepara para a vida depois da morte, então servindo só ao César, então você quando morrer, morreu. Você não vai ressuscitar, você vai continuar morto. Por quê? Porque você não preparou. Você não permitiu, você não deu a Deus o que é de Deus, você só deu a César o que é de César, você não deu a Deus o que é de Deus e você não recebeu de Deus nada. Então, se você não deu a Deus o que é de Deus, não pode ter esperança em receber alguma coisa de Deus, certo? Você não acumulou tesouros no céu. Vamos lá a Mateus capítulo 6, versículo 19. Vamos ver, quando nós damos César o que é do César, o tempo que nós estamos aqui, de acordo com a lei do César, nós vamos ficar bem, mas no mundo, não é? Mas depois acaba. Quando nós partimos deste mundo, para onde é que nós vamos? De que vale a pena ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa salvação? A vida, amados, depois do morto, há continuação, porque nós somos almas viventes. Aqui em Mateus 6, a partir do versículo 19, está escrito: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O César tem sistema de poupança. Nós trabalhamos afincadamente para descontar, não é? Para César, segurança social, aquilo que nós acumularmos para a nossa reforma é o que vamos ter. Então demos o César o que é do César, então vamos receber do César aquilo que nos é devido, porque nós pagamos tributo a César, então acumulamos tesouro onde? Na terra. Na terra, amado. Na terra. Por isso é que o apóstolo João, acredita em João 6, ele diz: trabalhais não para a comida que perece, mas trabalheis pela comida que permanece. A comida que perece é que nós trabalhamos para o nosso corpo, cumprimos com as nossas obrigações aqui na terra. Ela perece, ela acaba. E Jesus disse lá em Mateus 24 que neste mundo nada, tudo passará. A única coisa que não passará é a sua palavra, porque a sua palavra é espírito e vida, ela é eterna, ela é viva. Ela é viva, ele vivifica a sua palavra. Enquanto nós estamos no mundo, amado, tudo que nós fizermos para aqui, cumprimos com as nossas obrigações, temos a nossa fama, a nossa reputação está intacta, vamos fazendo o melhor que vamos conseguindo. Não somos craques, não somos perfeitos, mas vamos tentando, vamos nos esforçando, pelo menos estamos a cumprir. E então vamos em frente. Mas quando chegar o dia em que que Deus decide o nosso fim, porque ele é alfa, ômega, princípio e fim. Ele determinou o nosso princípio. E a todo tempo nós não estamos a lembrar do nosso Criador. Eclesiastes 12. Lembrai-vos do vosso Criador enquanto tem força, enquanto é jovem, enquanto corre, enquanto anda com força. Corre. Amado, lembra do teu Criador. Para quando chegar certos dias,
Aquele arrependimento que muitos têm, que se eu soubesse, se eu soubesse, Deus está a dar agora a oportunidade de se arrepender e voltar para Deus, para ter de Deus aquilo lá no futuro, para você colher de Deus aquilo que você semeou durante a tua peregrinação. Não há desculpa, não há argumento. Marcos 4:26. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para eu e tu vencermos. Se quiser escolher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. Se quiser escolher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. És tu quem decides escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para nós vencermos. Você quer competir com isso, amados? Ele é muito claro, é muito explícito. Amados, se examinarmos as Escrituras, Jesus Cristo, ele veio e nos ensinou. E ele disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê é salvo, aquele que não crê é condenado. Ide pregai esse evangelho e ensinai e discipulai. Então nós precisamos de ser discipulados. Deus quer que você seja discipulado. Deus quer que você seja discipulado, porque senão, amado, a tua reforma, se você não der a Deus o que é de Deus, a tua reforma é só a que está aqui na terra. É onde você ajuntou o teu tesouro durante a tua peregrinação. Você ajuntou o teu tesouro aqui na terra. Então vai ter da terra aquilo que você semeou. Mas não semeou nada no reino de Deus. Dá a Deus o que é de Deus. Não deu nada a Deus. Vai colher o que, amados? E aquilo que é de Deus está no versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aqui na terra nós acumulamos tesouros para quando formos velhos reformarmos e termos de César aquilo que nós demos ao César. É a nossa reforma terrena. Aqui na terra nós acumulamos tesouros aqui na terra para a nossa reforma terrena e reforma do céu. E de Deus? Até quando é que nós vamos entender que só com Deus somos vencedores? A morte, amados, depois de morte não acabou, tem continuação. Porque tem o juízo de Deus em duas partes. Aqueles que deram Deus aquilo que é de Deus, no dia de juízo final, terá o galardão de Deus. Mas aqueles que não deram Deus aquilo que é de Deus, no dia do juízo final, terão a ira de Deus. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Claro, não serviram a Deus, não o louvaram, não o adoraram, não congregaram, não foram discipulados. Então você está vazio dele. Quando a trombeta soar, o que é que você vai dar a ele quando você não tem nada? Para provar que você o amou, que você o adorou, que você o serviu, que você o honrou. Ele diz: honra-me a mim e eu te honrarei. Como é que você vai receber honra quando você não deu nada para receber essa honra? Você não pode semear uma coisa, você não pode semear desonra durante toda a tua vida e no final colher honra. Amados, Deus não faz exceção de pessoas. Os homens fazem. Quando temos padrinho na cozinha, amados, recebemos do homem aquilo que nós queremos. Mas com Deus, Ele não faz exceção de pessoas. Ele não é Deus corrupto. Ele é Deus justo. Ele é Deus de amor, Deus de justiça, Deus de juízo. Ele é íntegro. Ele é soberano. Ele é santo. Assim como ele se manifestou ao profeta Isaías quando o ungiu
e os anjos cantaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele é santo, ele não mudou. Ele continua a ser o mesmo Deus, santo em toda a plenitude da sua santidade. Então, quando chegarmos a este dia, queremos então ficar assim, amados. Mas se você é uma das pessoas que está afastado de Deus, é o momento de você falar com o Espírito Santo. É o momento de você falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos dado para convencer-nos do pecado. Fala com Deus, amado. Fala com Deus. Mas só Ele pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Eu prego, mas é o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo quem nos convence do nosso pecado, do juízo e da justiça dele. É ele quem convence. A palavra, ela é viva e ela vai e prospera para tudo quanto é enviado, se nós dermos lugar a Deus. Então hoje é uma oportunidade que Deus está a dar para que você faça uma escolha e dê lugar a Deus, para que você receba o tesouro de Deus hoje. Você faça uma escolha e determine-se a dar também a Deus o que é dele. A dar a Deus o que é dele, para que lá no final você não se arrependa. Porque, amados, vai haver no dia do juízo final, vai haver muito pranto e ranger dos dentes. Vai haver. Deus está a exortar agora. Deus está a chamar ao arrependimento. Deus está a chamar: venha Jesus, ao Senhor a vida dá. Venha Jesus, contigo ele andará. O César nos cuida do alimento para o corpo, mas Deus cuida de alimento para a alma e sustenta todo o corpo, amado. Vamos lembrar aqui do Jó. Todos nós temos um bocadinho de Jó em nós. Há momentos que passamos tanta tribulação. É ou não é, amados? Se você concorda, põe ali a glória a Deus, dá glórias a Deus por tudo, porque tudo aquilo que nos acontece tem um plano, é um propósito de Deus. O mal, quando nos acontece, tem várias vertentes. Nós não vamos partir de princípio que é para condenar, mas muitas das vezes o mal, quando nos abate, é porque Deus está a permitir para poder então nos galardoar à frente. Mas se nós entendermos e cooperarmos com Deus, o mal abateu, nós abanamos, caímos, às vezes até caímos, estatelamos no chão, mas se nós não ficarmos no chão, nós agarrarmos em Deus, na mão dele, então ele nos mostrará coisas grandes que nós não sabemos. Assim foi com Jó, cada um a sua medida, segundo o seu dom e seu talento. Todos nós temos momentos maus na nossa vida, todos, amados. Então o Jó, Deus deu-lhe estrutura através da alma. Deus sustentou a alma dele. Porque se nós não tivéssemos alma, o Jó teria perecido, amado. Porque ele não tinha mais nada. Jó perdeu tudo. Tudo, literalmente tudo. Só lhe ficou a mulher, e a mulher incrédula, que ainda lhe veio afrontar, dizendo para ele abandonar esse Deus que ele adora, vive adorando, para ele amaldiçoar. Por que não amaldiçoas esse teu Deus e morre? Por quê? Porque não sobrava nada dele, mas sobrava a alma. A alma estava intacta, a alma é espiritual, o espírito estava forte, amado. E eu tive essa experiência. Deus me disse: não, eu estou a ter essa experiência. Amado, quando nós estamos mesmo atarefados, nós estamos exaustos, quando nós encontramos alguma força para continuar, é Deus a sustentar a nossa alma. E Ele, quando sustenta a nossa alma, todo o nosso corpo tem vigor. Cada dia é um dia, e cada dia é um renovo que se renova para começarmos um novo dia com Ele. Amados, é tão bom ter um Deus. É tão bom ter este Deus grande e poderoso. Amados, honra a Deus.
Louva a sua santidade. Louva a sua bondade, a sua misericórdia, o seu poder, o seu amor que excede todo entendimento e não faz exceção de pessoas. Não importa o tipo de pecado que nós temos, amados. Nós temos a tendência de condenar as pessoas que têm o pecado de homossexualidade, pessoas que têm pecado de prostituição com o corpo, pessoas que têm todo tipo de pecado que aos nossos olhos, aos olhos humanos, incomoda e salta à vista. Amados, nosso pecado pode não estar a descoberto de todos, porque ele está escondido, mas Deus vê. Deus vê. E Deus não ama os nossos pecados, amados. Por isso é que o apóstolo Paulo disse muito bem em Romanos 3. Todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Ele não ama nosso pecado porque ele é santo. Como é que ele pode compactuar com o pecado, amado? Não, o que tem a justiça com a injustiça. Um pecado é injustiça. É que tem a justiça com a injustiça. Nada, amado. Então ele não se mistura. Mas ele nos ama a nós. Porque nós somos a glória dele. E a terra está cheia da sua glória. 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 Santo é o Senhor. Eu e você somos a glória dele e a terra está cheia da sua glória. Mas ele nos dá a oportunidade para nós crermos que ele é vivo. Se você crê, tenha comunhão com ele, ponha Deus à prova, amado. Nós pomos à prova tudo aquilo que está no mundo, ao César. Nós até desafiamos ao César, para nós termos aquilo que nós queremos do César. Por que você não desafia Deus para ter aquilo que você precisa de Deus? Ouvi-lo, saber que ele é vivo, que ele é real. Ter experiência com ele, ter o trono dele manifesto, tal como Isaías, o profeta Isaías. Ele apareceu ao profeta Isaías. E quando ele disse, a quem enviarei tanto pecado? Os homens soberbos, arrogantes. Ele levantou o profeta Isaías para lidar com a dureza do coração dos moradores da terra. E eu também. E ele a me dizer, e eu também. Pois é, eu sei. Quando Deus levanta um servo para lidar com apostasia, amados, o profeta Isaías teve esta missão. É uma missão dura. Porque é a dureza do coração, a dura servir. E é só Deus é que decide quando é que ele quer que o povo abra o coração para recebê-lo. Né? Até Isaías chegou ao momento que ele já não aguentava mais. Ele perguntou ao Senhor, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Todos nós perguntamos, amados. Quando estamos no período de espera, né? Temos a promessa de Deus. Vivemos de promessas. O justo vive pela fé, pela promessa de Deus. Então tem um tempo para essa promessa se cumprir. Então esse tempo, para quando ela se cumpre, é quando nós damos a Deus o que é de Deus, quando nós damos honra a Ele. Então quando demos a Ele honra, o tempo Ele determina, não é no nosso tempo. Nós queremos realmente tudo depressa. E amados, especialmente quando nós queremos resposta de Deus, estamos debaixo do fogo, estamos debaixo de perseguição, enfermidade, falta de dinheiro, tudo. Amados, nós queremos resposta de Deus para ontem. Mas ele vai testando o nosso coração. São provações que temos que passar para que ele prove a nossa fé. Ele teste a nossa fé. Cada um à sua medida. Ele não dá a ninguém mais do que aquilo que pode carregar. Ele não dá. Mas ele conhece a nossa estrutura. O Jó, ele levou o Jó até o limite do Jó. Até o Jó começar então a argumentar com Deus. O que é que eu fiz para merecer isso? O que é que eu fiz? O Senhor é Deus. O Senhor me moeu. O Senhor continua a ser Deus. Mas o que é que eu fiz para merecer tudo isso? Matou todos os meus filhos. Todas as minhas riquezas acabaram. Todas as concubinas foram. Todos os meus amigos foram. E eu fiquei todo destruído. O meu corpo todo destruído. Só nem pele mais tinha.
Ele usava casca de coisas para estar a coçar as feridas na cinza. Mas ele não deixou de louvar. A fé dele não se abateu, a fé dele não vacilou. Ele disse, o Senhor deu, o Senhor tira. Ele é Deus. Ele é Deus. Todos nós temos um bocadinho de Jó. Mas é para que o Senhor teste a nossa fé. Porque ele, o Lúcifer tinha fé nele. Mas caiu, traiu, rebelou-se contra ele. E contaminou um terço de anjos e arrastou com ele. Então, quando Jesus disse lá em João, capítulo 1, versículo 12, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas por causa de muito amor ao César, ao mundo, e toda a glória do César ao mundo, ele tem que nos testar. Temos nível. Temos que ter disciplina para acumular tesouros no céu, amado. Enquanto você não der a Deus o que é de Deus para acumular tesouros no céu, não vais ter de Deus aquilo que é de Deus. Porque você não deu nada, não acumulou tesouros. Temos que disciplinar, ele tem que nos disciplinar, ele tem que tratar conosco. Ele tem que tratar com a nossa alma, com o nosso caráter. Com o nosso coração, com o nosso caráter, com a nossa alma. Quanto mais moldado o nosso caráter seja para poder ter temor, unir o nosso coração ao temor do santo nome dele, então mais a nossa alma vai ficando limpa e purificada e santificada. Enquanto a nossa alma não estiver limpa, amados, nós não subimos. Porque a alma limpa é alma lavada. Alma lavada é alma salva. Alma salva é uma alma cheia de unção. É uma alma cheia do óleo. É uma alma cheia de amor. O primeiro amor. Nós temos ali a parábola das 10 virgens. As 10 virgens, 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Por que as 5 eram loucas? Porque deram a César e não deram a Deus. Não deram a Deus o que era de Deus. E quando davam, hoje dá a Deus um bocadinho, dá-se um bocadinho, olha para Jesus, aleluia, olha para Jesus, aleluia, tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Vamos para a igreja com problemas, cheio do problema que o César nos dá, o mundo nos enche cheio de enfermidades. E então a gente refugia na igreja para ir buscar de Deus aquilo que nós precisamos para aguentar ali o César. Então a gente vamos com fé, com toda alegria, com todo o amor, vamos dar a Deus o que é de Deus durante esse período. Vamos dando a Deus, aleluia, olha para Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo suprimento de necessidade. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Tu me livraste, Senhor. Esse problema estava mesmo a deixar-me sem. Eu já não tinha forças. Obrigado por ressuscitar-me, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por dar esse livramento. Obrigado, Pai Santo, por teres me dado isto e aquilo e aquilo. Quando nós nos conformamos e a gente já não lembra de Deus. Caímos no mundo e vamos dar ao César toda a glória de Deus. Ao invés de continuarmos a dar glórias a Deus, ao invés de continuarmos a louvá-lo e adorá-lo pela sua bondade, pelo seu amor, apesar da sua glória, ele se preocupa conosco. Nós agradecermos, termos um coração eternamente grato para acumularmos tesouros no céu. Nós não fazemos isso. Estamos com um pé na igreja, outro pé no mundo. Um pé, damos glórias a Deus. E quando viemos assim... nós nem recebemos aquela unção, aquela plenitude da força que vem do Espírito Santo pela palavra, porque nós não vamos com a atitude correta à presença do Senhor. Estamos tão cansados, tão exaustos, mas chegamos à igreja, não temos aquela reverência. Ai, Senhor Todo-Poderoso, eu estou tão exausta, estou tão cansada, mas, Senhor, a tua palavra diz para buscar primeiro o reino de Deus, a tua justiça, para que tudo o resto seja acrescentado. Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, enche-me agora de ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te louvar com alegria, eu quero te adorar com amor.
com fervor, com diligência, com entendimento, porque Tu és tudo para mim, Senhor. Quando eu estou fraco, és Tu que me fazes forte. Tu podes agora, se Tu quiseres, Senhor, me dar vigor para que eu possa louvar, Te adorar, Senhor, neste momento, entrar nos Teus atos com alegria. Tu podes, Seu Santo Espírito, vem cooperar comigo, vem me ajudar, vem derramar o óleo da Tua unção sobre mim agora, para que eu tenha esse reavivamento, para Te louvar com alegria. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. A fogo do Espírito Santo caia sobre mim. Eu mergulho no sangue poderoso de Jesus. Senhor, quebra toda a barreira de cansaço, quebra toda a barreira, Senhor, da mornidão, quebra toda a barreira, Senhor, de frieza, Senhor, até todo jugo, toda seta inflamada maligna, tudo quanto é lixo da treva, Senhor, que me cobriu durante essa semana que eu não vim buscar, Senhor, arranca de mim, Senhor, em nome de Jesus. Põe em mim a Tua alegria, põe em mim o gozo, Senhor, pela Tua presença, põe em mim o prazer pela Tua palavra, que a Tua palavra é Espírito e vida. Seu Santo Espírito coopera, dá-me sabedoria, dá-me revelação, arranca tudo que não vem de Ti, Senhor, e enche-me de Ti, Senhor, enche-me de Ti, Senhor, enche-me de Ti, Senhor. E você então entra na presença do Senhor, mesmo não havendo louvor naquele momento, você começa a adorar ao Senhor. Na Tua presença, Tua voz e Tua unção enchem o meu ser. Na Tua presença. É assim ou não é, amado? Você louva a Deus. Fale com Ele. Eu estou a ensinar, mas você engaja nisso, vai nisso, flua no Espírito Santo. Na presença dEle, quando nós entramos, amado. Amados, não há nada. É um refrigério. É um refrigério. Na Tua presença, Teu poder derramas sobre mim. Aqui estou, Senhor, diante de Ti, para Te adorar, estar perto de Ti. Aqui estou, Jesus, diante de Ti. Como eu Te amo, precioso Senhor. Como eu Te amo, maravilhoso Senhor. Como eu Te amo, conselheiro Senhor. Como eu Te amo, poderoso Senhor. Como eu Te amo, poderoso Senhor. Você se deleita enquanto você está a adorá-lo. Ele vai derramando o óleo sobre você. O óleo da unção, amado. Não há comparação ao óleo nós do mundo. O óleo do mundo é momentâneo, é passageiro, é coisa de segundo. Eu quando digo óleo do mundo, vamos supor, você se decidir e reavivar numa discoteca. Naquele momento você dançou, tira a mão na minha xuxa, Amados, quando chega em casa você está quebrado e acorda no dia seguinte mais triste ainda, porque você gastou dinheiro, os amigos que você teve no dia seguinte, você já nem pode ver, você está cansado, o corpo está cansado e você só de pensar que você tem que trabalhar e aquele dinheiro que você gastou era necessário para outra coisa. Amados, o mundo não tem nada para nos dar. Ele dá, ele tira. Mas quando nós nos entregamos a Deus, Ele dá e sustém. Ele dá e sustenta. Ele dá e sustenta, amado. Ele dá e nos leva. Ele nos unge. E aquelas virgens loucas, elas foram dar a Deus. Um pé na igreja, outro lá fora. E as prudentes, elas, não quer dizer, estamos no mundo. Mas elas andaram no mundo com sabedoria, com temor. Elas deram a Deus o que é de Deus, acumularam tesouro no céu. Deram César o que é de César
e deram Deus o que é de Deus. Elas estavam cheias da unção de Deus, estavam cheias do óleo. Então estavam todos à espera que venha o mestre, venha o noivo. Quando estava a aproximar a hora, todas dormiram, porque o Senhor, ele vem como um ladrão, ele não avisa. Então podemos ficar um pouquinho cansados, dizer, ai Senhor, quando é que o Senhor vem? Por mim o Senhor viria já hoje. Ai Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Mas elas tosquenejaram e dormiram. Quando acordaram, que vinha o Senhor, então deram conta, as 5 virgens, o azeite estava ali, estava em chama ainda. Mas as 5 loucas estavam ali apagadas. E elas então disseram, olha, não, vocês não nos podem dar um bocadinho do vosso azeite porque está a chegar o noivo. E elas disseram, bem, elas são mesmo prudentes, amados. É para que vocês tenham a confirmação de que a salvação é individual. E cada um tem que trabalhar para o seu. Cada um de nós tem que trabalhar para a sua própria salvação. Aqui não há empréstimo, amado. Nós podemos emprestar um bocadinho de sal. Nós podemos pedir um bocadinho disto, um bocadinho de pão, um bocadinho daqui, ali. Mas quando se trata da unção, quando se trata da santificação, quando se trata de honra de Deus, não é transmissível. Não dá para darmos um bocadinho. E elas, as loucas, foram pedir um bocadinho. As virgens prudentes. E elas disseram, não vá que chegue o noivo e o nosso azeite também se acaba. Então, é melhor vocês irem e vão buscar para vocês. Então lá foram elas, a correr, e foram buscar o azeite. O que aconteceu, amado? Chegou o noivo, entrou, fechou a porta por detrás de si. Quem ficou de fora? Quem é que fica de fora, amados? Os cães, os desobedientes, os soberbos, os invejosos, os efeminados, os idólatras, os fornicadores. Todos esses vão ficar de fora. Por quê? Porque só deram a César o que é do César. Tudo, toda a glória do mundo abraçaram. Então aquele teve a glória do mundo, tem a glória do mundo. E vai ficar que vazio de Deus, vazio da unção de Deus. Não há unção, amado. Não há unção. Cada um de nós tem que trabalhar por seu. É intransmissível, é impossível nós te darmos um bocadinho, por mais que nós tenhamos amor por essa pessoa. Mas se ela não trabalhou durante a sua vida para ter a sua unção, ter o primeiro amor em dia e mantê-lo em chama acesa, nós podemos chorar por ela, porque a trombeta soou, nós fomos arrebatados e ela não foi. Ou aqueles que já dormem, que foram mais cedo, vão ser todos ressuscitados, todos vamos ser apresentados no tribunal de contas, no tribunal de Deus, para prestar contas, amados. Você presta conta ao César, você acha que não vai prestar conta a Deus? Amados, creia, amados, não seja incrédulo. Creia no Senhor, creia no poder do Altíssimo. Creia, amado. Nós não temos desculpa, não temos argumentos. Deus preparou um caminho para cada um de nós. Cabe a cada um de nós dizer se queremos Deus ou se queremos César. Enquanto peregrinos, não podemos livrar-nos do César. Temos que andar com o César, mas com sabedoria divina, para nos dar livramento, para que nós não percamos no César, no mundo. Buscar primeiro o de Deus é dar Deus aquilo que é de Deus, é dar honra a Deus. E se com temor o fizermos, vamos ver aqui o que diz, amados, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5. Se com temor assim o fizermos, vamos ler, amados, vamos ter um bocadinho bom hábito de ler. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição,
como as dores do parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Por quê? Porque deram César, não deram a Deus nada que pertence a Deus. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, mas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Você me está a ouvir hoje? Você tem ouvido muitas mensagens em todas as redes sociais, amados. A palavra é pregada de todas as formas. Quer aquele que é ungido está a pregar, quer aquele que não é ungido está a pregar. O importante é que a palavra do Senhor seja propagada, seja pregada, que o evangelho seja, esse evangelho será pregado em todas as nações. Este é o plano de Deus, para que não haja desculpas, para que não haja argumentos, para que quando chegar o dia do juízo, e o Senhor, então, eu enviei o meu filho, ele ensinou, e ele deixou discípulos para continuar a pregar e ensinar. E a palavra chegou a você. O que é que você fez com a palavra? Senhor, Deuteronômio 30. Vai lá, Deuteronômio 30. Senhor, a tua palavra estava muito longe no céu e eu não podia voar até o céu para buscar a tua palavra. A palavra não estava lá, a palavra veio. A palavra foi, mas enviou o Consolador, a palavra ficou. O Consolador trouxe a palavra, Espírito e vida. E disse aos discípulos: esse Consolador que eu vos enviar, ele vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho ensinado. E eles não pouparam em ensinar, amados. Debaixo do fogo, debaixo de guilhotina, crucificados, eles pregaram. Até sucumbir, até expirar. Todos eles pregaram até expirar. O Estevão que temos aqui, o testemunho daquele que perseguia, daquele que fazia expirar o crente, o Saulo. Testemunho do Estevão, ele a pregar debaixo da pedrada. Deus disse: os meus servos são mártires por amor a você. Eu enviei o meu servo que foi mártir por amor a você. O meu servo ressuscitou, eu ressuscitei, ele veio, enviamos a palavra. Enviamos o Consolador para fazer ressuscitar a palavra que todos os seus servos, os discípulos, foram ensinados e tinham retido, mas não se lembravam. O Espírito Santo despertou neles e eles lembraram e testemunharam, escreveram, ensinaram por todos os lados onde o Espírito Santo os capacitou e os levou. Eles não pouparam. Eles não pouparam, amados. Eles continuaram a pregar. Eles não calaram. Debaixo do fogo, eles não calaram. Debaixo de tudo quanto é casta, eles não calaram a boca. Eles pregaram. E vá você, amado, quando chegar este dia, no final dos tempos, vá você dar desculpa. Deuteronômio 30, versículo 11 a 25. Que você não cumpriu, você não obedeceu a palavra, porque estava no céu. Não deu. Não, Senhor, eu tive esses filhos, meu marido não me deixava ir à igreja. O teu marido te salva, a salvação é individual. Eu já dei exemplo das 5 loucas, das 5 sábias. Aquele que quer salvar a sua alma tem que ser sábio, amado. Nós não somos salvos pelo homem. Debaixo do céu só há um nome pelo qual a salvação vem: Jesus Cristo. Se teu marido não te deixa ir à igreja, ouvir a palavra para te ajudar a santificar, que desculpa? Deus não vai receber essa desculpa, amado. Porque os seus discípulos pagaram o preço de morte. Nós temos que morrer, entre aspas. Há 2 tipos de morte. O tempo em que eles pregaram o evangelho, eram momentos, o evangelho era difícil. Havia muita incredulidade e muita hostilidade. O apóstolo Paulo testemunhou que ele foi um dos que matavam os crentes.
a fio da espada, prendiam e torturavam-os. E deixou aqui o exemplo do Estevão, que foi o mártir aos olhos de todos. Aos olhos de todos. Você não tem desculpa, eu não tenho desculpa. Não há argumentos contra fatos, não há argumentos, amados. Diante do tribunal de Jesus, diante do tribunal de contas, não contra fatos, não há argumentos. Quando o César nos leva diante do tribunal, do juiz, nós temos que apresentar as provas, certo? Nós temos que justificar por que não fizemos isso, por que cometemos essa ofensa, ou por que não cumprimos com um contrato, se é lei civil, se é crime. Nós temos que apresentar a justificação. Eu matei porque isso, eu feri porque isso. Todos temos que prestar conta. Temos que prestar conta a César, temos que prestar conta a Deus. Não há saída, amado. Você escolhe um ou outro, não pode viver com os dois. Deus não se mistura. Não ameis não sirvais a dois senhores, Mateus 6, 24. Não sirvais a dois senhores, ou sirva um, odeia o outro. Se você está com um pé dentro da igreja, outro fora, você está a servir a dois senhores. Você ama um e odeia o outro. É impossível amar os dois ao mesmo tempo, porque um é santo e o outro é maldito. Um salva, outro não salva. Cada um no seu lugar. Aquele que salva está no seu trono. E aquele que não salva está na terra. E nós estamos todos nos cabelos dos pés daquele que está no trono. De tudo e de todos. Você quer competir com isso, amado? Tribunal de Contas é para todos. Ele não faz exceção de pessoas. Não importa o quanto unção você pregou. Não importa quantas almas você ganhou. Não importa quanto milagre você fez. Quantas curas, quantos prodígios e maravilhas. O teu ministério você cumpriu. Ele não faz exceção de pessoas. O fim é para todos. Segui a paz com todos, pois sem a santificação ninguém verá Deus. O fim é para todos. Aquele que não nasce da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. É pegar ou largar. Você escolhe, eu escolhi. E eu não volto para trás. Eu não volto para trás, amados. Ele conhece quando nós estamos fracos. Ele conhece quando nós estamos cansados. Ele conhece as razões, os motivos. Ele nos sustenta. Então você veja aqui. Aqui nós estamos a ler 1 Tessalonicenses 5. Aqui no versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Isso é para aqueles que já conhecem a palavra. De todos são filhos, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete esperança da salvação. Ou seja, se somos de luz, que resplandece continuamente de dia e de noite, então andemos como verdadeiros eleitos de Deus, revestidos de entranhas de humildade, de mansidão, para dar lugar à instrução, para que o Espírito Santo trabalhe conosco, para que ele nos limpe, nos purifique, nos santifique, nos vá convencendo do pecado ao longo da caminhada. Estamos a dar a Deus o que é de Deus. Estamos no mundo, estamos a dar ao César o que é do César. Nós não temos hipótese, temos que obedecer à lei, mas estamos a dar a Deus o que é de Deus. E quando uma lei do César nos prejudica, aquele que é juiz dos juízes, ele julgará entre nós e o César. Ele julgará entre nós e César. E temos por advogado
aquele que venceu, aquele que era, que é e que há de vir, venceu a morte, o pecado, o mundo, a injúria, a perseguição, a rude cruz. Ele venceu o inferno. Ele venceu a morte e ressuscitou. Você quer competir com isso, meu amado? Vamos nos arrepender, queridos. Vamos nos arrepender. Ele é vivo. Ele é vivo. Escolha Deus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Ou seja, aqueles que dormem são aqueles que já se foram, já não estão mais entre nós. Então eles dormem. Eles dormem. Aqueles que morreram sem Cristo, morreram. Mas aqueles que morreram em Cristo, dormem. Não estão entre nós, mas não estão mortos. Dormem. Porque todos nós vamos ser ressuscitados para o dia do juízo final. Vamos todos aparecer no tribunal. Mas há alguns que não serão apresentados mais no tribunal. Esses passarão direto para a fornalha do fogo do enxofre. Com Satanás. Não dá, a alma do Senhor não teve prazer. Não dá para purificar. Tem que ir direto. Não dá. Alguns será assim. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazer. Eu estou a fazer isso a você agora. Estou a exortar. Dá glórias a Deus. Dá glórias a Deus, amado. Ele te amou. Te ama. É da vontade dele que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Ele pagou o preço com seu amor. Amor ao Pai, amor a mim e a você. Ele cumpriu o preço, ele cumpriu o mandamento, o primeiro e segundo mandamento. A lei de Deus é a lei de amor. Os mandamentos dele não são pesados. A lei do César chega a ser pesada, amados. Porque quando o tribunal decide penalizar, não há misericórdia. Não há misericórdia. Às vezes o homem é falho. Não estou aqui a criticar o tribunal. Muito pelo contrário. Eu como advogada, não é? Esta é minha área. Justiça, justiça, justiça. Justiça vem de Deus. Mas nós somos falhos. Estamos sujeitos a pecar. Por isso é que temos Deus, que é o justo juiz. O homem é falho, é limitado, mas Deus é o justo e poderoso juiz dos juízes. Você ainda continua a perseguir o César, a abraçar o César, a dormir com César, a vigiar com César, a dançar. Tudo César. Deus nada. O Todo-Poderoso, Todo-Soberano, aquele que venceu a morte. Você está aí mesmo de bandeja assim para a morte eterna. Amados, arrependa. Faça a escolha sábia. Seja sábio hoje, para que seja justo e apresente diante de Deus com as tuas mãos limpas, quando chegar o dia do tribunal de contas. E aqui, no versículo 16, regozijai-vos sempre. O mandamento do Senhor não é pesado. E Ele diz para nós regozijarmos nele. Porque nele há vida, nele há vitória, nele há salvação, nele há cura, há ressurreição, nele há suprimento de necessidade. Nele há tudo, amados. Há o amor genuíno e puro e santo. Um amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Um amor longânimo, paciente. Não folga com os seus interesses, apesar de toda a glória dele, toda a soberania, toda a majestade. Ele se preocupa com você e comigo. Ele trabalha a nosso favor. Ele peleja com tudo quanto é o inimigo se levanta contra nós para nos ceifar a vida. Ele levanta ao nosso favor e peleja contra o inimigo. Por isso é que ele disse a Satanás com relação a Jó: no corpo dele
Tu tocas, mas na alma dele não tocas. Amados, quando o Deus repreende, o inimigo dobra o joelho. Por isso é que eu louvo a sua santidade. Eu louvo a sua majestade. Tu és o Rei, és o Senhor de todo o céu e toda a terra. Exalto a sua benignidade. Exalto a sua misericórdia. Tu és a luz que me ilumina e me leva à salvação. Senhor, ao teu nome todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor de todo o céu e toda a terra. Que Jesus Cristo é o Senhor da minha família e da minha casa. Ele é o Senhor de toda a área da minha vida. E você confessa agora, amados: Senhor Jesus, no nome de Jesus, entrego a minha vida a Ti. Confessa, meu amor. Confessa, Pai Santo. Pai Santo, seu Santo Espírito, convença. Só Tu tens poder para convencer o Teu povo do pecado, da justiça e do juízo. Só Tu és poderoso, Senhor, para nos livrar dessa raça perversa, desse mundo que jaz no maligno, é tenebroso. Os homens, nestes finais de tempos, Senhor, a multiplicação de iniquidade é ao rubro, o amor de muitos esfriou, mas sobre nós, sobre aqueles que creem no Senhor e o recebem, confessam e tomam posse da salvação e vida eterna para serem feitos filhos de Deus, sobre eles virá a Tua luz, Senhor, virá a Tua glória e o Teu rosto se resplandece sobre cada um deles. Senhor, eu oro para que Teu rosto se resplandeça na vida de todos aqueles que permaneceram fiéis até agora nesta live para ouvir a Tua palavra, para sujeitar a ela. Só Tu, Senhor, és poderoso para confirmar. Confirma essa palavra na vida de todos, Senhor, com sinais, prodígios, maravilha, para que eles não só recebam e retenham, vivenciem, mas também, Senhor, que vão e preguem o Evangelho. Faça de cada um deles, Senhor, o sal desta terra e a luz deste mundo. Eu oro para que nenhum deles saiam daqui indecisos, incrédulos, mas eles saiam daqui com a certeza de que escolhem Deus, de que escolheram Deus e que, Senhor, bem-aventurado todos aqueles que Tu, quando vieres, encontrares servindo assim no trono da Tua graça, Te louvando, assim como os anjos serafins louvavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Assim, Senhor, Tu encontrarás todos aqueles que escolheram a Tua glória, que é pesada. Toma posse do tesouro no céu, é a glória mais pesada. Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, eu oro para que todos tomem posse do Teu poder, da Tua glória, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor, aqui na terra, e ainda seja uma terra deleitosa. Alcancem a plenitude da glória do Senhor e entrem na terra de Canaã, onde mana leite e mel. Em nome de Jesus, eu ordeno a vida e vida para sempre sobre todos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo quanto é interferência do inimigo contra essa ministração da palavra. Eu repreendo todo o espírito de incredulidade. Eu repreendo todo o coração endurecido, toda seta inflamada maligna, todo jugo do inferno para reter o poder de Deus, para roubar o poder, o amor de Deus. Cai por terra, seca pela raiz agora, em nome de Jesus. Que o Teu poder, Senhor, continue a operar. Sustenta, Senhor, a Tua alma de cada um destas pessoas que entraram, Senhor, nesta live. Sustenta, Senhor, guia, Senhor, da sabedoria, da revelação, da discernimento, da Tua vontade, do Teu poder, da Tua bênção de Abraão, que a bênção que Tu tens preparado para cada um deles, Senhor. A promessa, Senhor, revela cada um deles, fala com eles, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta o Teu trono nas suas vidas, Senhor, no seu ministério. Senhor, dá-lhes o poder de saberem qual é o seu lugar no corpo de Cristo, para que eles, Senhor, se posicionem como eleitos de Deus, entranhas, revestidos de entranhas de misericórdia, da bondade, do Teu amor, Senhor, humildade e mansidão. Tomem posse para também serem, Senhor, uma geração santa, geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real, para que vão e prosperem, Senhor, para que tudo aquilo que Tu envias, como enviaste os discípulos, Senhor, os 12, assim também
também serão enviados para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, não extinga o Espírito Santo de Deus. Seu Santo Espírito, toca neles, Pai Santo. Toca, reaviva, Senhor, em nome de Jesus, que o fogo do Espírito Santo caia sobre todos eles agora, que eles sejam chama para o Senhor, sejam a luz, que resplandeçam nas trevas e fiquem firme na tribulação, firme na tristeza, na angústia, na enfermidade, porque a glória do Senhor chegou. O inferno vai tremer, mas o inferno já perdeu, porque o Senhor venceu por nós e somos todos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Tenha fé, amado, creia, e então vamos terminar aqui esse live para a glória de Deus. Amém? Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho, filha de Deus, mais que vencedora, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Agora eu e você estamos, se você confessou, estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistada, nem derrotada, nem oprimida. Com fé você declara, se você é homem ou mulher, não posso ser conquistada, nem derrotada, nem oprimida. E por quê? Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que algo de bom já me aconteceu. Eu sou um filho, eu tenho a fé que algo de bom está a acontecer. Tesouros acumulados lá no céu, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Promessas de Deus vão se cumprir em mim. Eu tenho a fé. Aleluia, amados. Dê glórias a Deus. Ele é santo. Ele é santo. Lembra-se disso. Ele é santo e também poderoso para poder nos resgatar no dia de juízo. Amém, amados? Tenham um bem-aja. Até amanhã, se Deus quiser.